Olá, eu sou o pastor Paulo Campos. Hoje iremos meditar aqui no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito conhecido, porém normalmente as pessoas pegam, tanto para culto de jovens, para festas de jovens, congressos, só o primeiro versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que venha dizer, não tenho neles contentamento. Porém eu gostaria de convidar a você para juntos examinarmos do versículo 1 ao 9 e extrairmos daqui a linguagem figurada que é muito rica aqui nesse texto. Só lembrando que eu estou usando aqui uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Então, se a sua Bíblia for na linguagem de hoje ou atualizada, pode dar uma diferença de palavras que sabemos que quer dizer a mesma coisa. Porém, se você tiver uma Bíblia Revista e Corrigida, é a mesma tradução que eu estou com ela em mãos agora. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Salomão aqui começa a preparar o jovem para quando ele ficar velho. Preparar o jovem para quando a idade chegar e corpo físico exterior e interior já não ter mais essa força, já não ter mais todo esse vigor. E para isso, Salomão usa uma linguagem figurada como ele compara o corpo humano com uma casa velha. Atentamos para o versículo de número 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que Salomão está dizendo é que, quando chegamos a uma certa idade, as luzes se escurecem. E parece que todos os dias se tornam nublados sem a luz do sol. É de acordo com a velhice. Versículo de número 3. No dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa são os nossos braços, aqueles que tomam conta e defendem todo o nosso corpo. Salomão diz que chegará um dia em que os guardas da casa começam a tremer. Devido à idade, devido à velhice, os braços ficam trêmulos no dia em que tremerem os guardas da casa. E o versículo 3 continua na parte B dizendo, e se curvarem os homens fortes, fala das pernas. Quando chegamos em uma idade avançada, é comum, as pernas se enfraquecem e passam a se curvar, no dia em que se curvarem os homens fortes. E cessarem os moedores por já serem poucos, os dentes caem da boca com a velhice. E se escurecerem os que olham pela janela, fica cego. Versículo de número 4. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Ele está falando que os dois ouvidos começam a ficar surdos por causa do baixo ruído da moedura. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que ficamos tão surdos que já não dá para ouvir nem o que a nossa boca mais fala. E se levantar a voz das aves, perde o sono pela madrugada. Até o som, até o barulho de um passarinho faz perder o sono. E todas as vozes do canto se baixarem, perde toda a força das suas cordas vocais. A velhice chegou e a sua voz, a nossa voz, vai perdendo o vigor, vai perdendo a força. Versículo de número 5. Como também quando temerem o que está no alto, tem medo de tudo que está por cima devido à fraqueza do corpo. E houver espantos no caminho, tudo dá medo por causa da fragilidade. E florescer a amendoeira, o cabelo fica branco. E o gafanhoto for um peso, está fraco demais, até um gafanhoto é pesado. E perecer o apetite, perde a fome. Porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Versículo de número 6. Antes que se quebre a cadeia de prata, a coluna vertebral, e se despedace o copo de ouro, o coração fica fraco. O copo de ouro aqui fala do coração. E se despedace o cântaro junto à fonte, os dois rins. E se despedace a roda junto ao poço, o intestino. Versículo de número 7.
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Pense comigo nisso. Salomão chama a nossa atenção para que, enquanto estamos mais novos, nos preparemos para temer a Deus, para servir a Deus, para lembrar do nosso Criador, antes que chegue estes dias em que os olhos se escurecem, as portas da rua, os 2 ouvidos se fecham, os moedores, os dentes caem da boca, os braços e as pernas se enfraquecem, a coluna vertebral já não é a mesma, o coração já está fraco, os 2 rins já não funcionam muito bem, a roda junto ao poço, nosso intestino também já não vai muito bem, e nós estamos preparados para a eternidade. Esta é a linguagem figurada do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento e que a sua mente se abra cada dia mais para a linguagem tipológica e figurada da Bíblia Sagrada. No próximo vídeo estaremos comentando sobre outro texto, extraindo mais uma linguagem figurada ou uma tipologia bíblica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.